o capítulo de número 26, São Mateus 26, aleluia, o verso 36 ao 42. Louvado seja o nome de Deus. 26. Oh, aleluia. Glória a Deus. São Mateus 26, verso 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Que nós possamos entender o teu querer, Pai. Que nós possamos aprender de ti nessa noite, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos, em breves palavras, meditar um pouco sobre determinação. Jesus era determinado no seu objetivo. A palavra determinado significa alguém que é decidido, alguém que está disposto a conquistar algo. E para isso ele faz o que é necessário, ele não mede esforços para conquistar determinado objetivo. E o objetivo de Jesus é nos abençoar. O objetivo de Jesus era trazer salvação à humanidade. E ele cumpriu esse objetivo mesmo passando pelos momentos difíceis de sua vida. Nós vemos aqui nesse texto que Jesus estava angustiado, porque ele estava vendo que se aproximava o momento da sua morte. E Jesus sabia do sofrimento da cruz. Como homem, ele viveu nesse mundo e sofreu dores. Ele foi maltratado, ele foi zombado, ele recebeu muitas calúnias e, por final, ele, para cumprir o objetivo ao qual ele foi determinado por Deus, a Bíblia nos mostra que ele foi levado à morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a morte de maldição. Toda pessoa que morria numa cruz era amaldiçoada. Logo, Jesus se fez maldição por nós. Ele poderia ter negado a cruz, ele poderia ter rejeitado, ele poderia ter desistido. Mas nós vemos aqui na oração de Jesus ele dizendo: Pai, eu quero que o Senhor passe de mim esse cálice, mas todavia que não seja a minha vontade, mas a sua. Então Jesus estava dizendo: Pai, eu estou disposto a cumprir o seu querer. Todavia estou sofrendo por isso, mas que a tua vontade se cumpra em mim. E ele leva seus discípulos a orar, e quando ele volta e não os vê orando e vigiando, ele diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós habitamos num templo de carne, e nesse templo carnal, que é o nosso corpo, nós temos fraquezas. O nosso espírito está pronto a obedecer o ídolo de Deus, a vontade de Deus, mas nós temos o lado humano que nos faz muitas vezes falharmos. Mas nessa noite nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre determinação. Alguém que está determinado a conquistar algo em Deus.
Jesus estava determinado. Determinação tem que ser uma das qualidades dos servos de Deus. Estar determinado a servir a Deus. Queridos, nós, como filhos de Deus, quando nós decidimos seguir a Cristo, nós encontramos no caminho, nós encontramos no dia a dia diversas situações que nos fazem pensar até mesmo em parar. Nós vamos receber oposição, vamos receber às vezes conselhos, vamos receber alguma coisa no nosso coração que faz com que nós possamos até mesmo pensar em parar. Mas se nós estarmos determinados, nós vamos seguir em frente, nós não vamos desfalecer, nós vamos enfrentar. Nós temos na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que foram determinadas e elas assim conseguiram conquistar os seus objetivos. A primeira pessoa que nós vemos aqui nessa noite, para nós darmos um exemplo para vocês, é o profeta Daniel. Daniel ainda não era profeta, Daniel ainda não era conhecido, Daniel estava entrando na história e ele entra naquela cidade, naquele país, um país estranho, em uma casa estranha, em um lugar em que ninguém conhecia. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele determinou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel não precisava ter essa determinação. Não havia nenhuma cobrança para que ele não fizesse isso. Mas ele determinou no seu coração, porque ele não queria se contaminar. Ou seja, mesmo num lugar distante de alguém que o conhecesse, mas ele estava temendo a Deus. Por que Daniel conseguiu chegar ao vice-reino daquele lugar? Por causa da sua determinação. Durante a sua caminhada ali naquele reino, ele teve oposição. Teve pessoas que tentaram tirar aquilo que era determinado por Deus para ele. Mas ele foi determinado a não se contaminar. E até o final ele serviu a Deus, mesmo nas horas das provas. Mas no final nós vemos Deus abençoando Daniel, a ponto de ele assumir o vice-reinado daquela nação. Temos também o nosso irmão Jó. Jó determinou no seu coração não negar o nome de Deus. Nós vemos na história de Jó quanto que esse homem sofreu. Jó perdeu todas as suas finanças. Jó perdeu os seus filhos. Jó acabou perdendo a saúde, mas uma coisa Jó não perdeu: a confiança em Deus. E a Bíblia diz que ele, pela sua determinação, ele nunca negou o nome do Senhor. Até mesmo os amigos de Jó chegavam e davam conselho para ele deixar de servir a Deus. A própria esposa dele um dia disse para ele: por que você não abandona esse seu Deus? Por que você não o amaldiçoa e morre? Mas ele disse para ela: você está falando como uma louca. Ele viu na palavra, no conselho da sua esposa, algo que poderia destruir toda a sua trajetória. Então a Bíblia diz que ele foi fiel. E nós vemos o final na vida de Jó. Jó recebeu tudo que ele perdeu. Tudo que ele havia perdido, a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro. E ele passou a viver melhor do que era antes, porque Deus multiplicou as bênçãos na vida dele. Quando nós somos determinados, nós chegamos ao lugar que Deus tem prometido para nós. A promessa de Deus é para aqueles que são determinados. Muitos dos filhos de Israel saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida. Tinham a promessa de Deus, mas não tinham determinação. Ao menor problema, eles negavam a Deus, eles saíam da promessa de Deus. Nós podemos ver a história de Jacó. Jacó era um jovem determinado a assumir a sua herança. E para isso ele fez algumas coisas até mesmo que não devia fazer. Ele foi trapaceiro, ele enganou seu irmão, e por isso ele teve que fugir. Mas ele era determinado. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus permitiu que Esaú fosse enganado por Jacó e Jacó assumisse ali a sua herança, recebesse o prêmio.
Não é porque ele fez a trapaça, não é porque ele enganou. Ele foi premiado porque ele foi determinado. A Bíblia diz que um dia Jacó encontrou um anjo e ele lutou com o anjo. Ele viu naquele anjo a possibilidade de ele ser abençoado. Então ele disse para aquele anjo: eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Querida, essa determinação que nós precisamos ter em Deus. Deus, eu nunca te deixarei enquanto tu não me abençoares. Deus, eu não vou te deixar enquanto eu não conquistar a tua promessa. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Jacó foi determinado. A Bíblia diz que ele lutou com um anjo. E aquele anjo era Deus. E o anjo o abençoou. E nós vemos depois a história de Jacó. Como ele foi abençoado por Deus. Ele teve o seu nome mudado de Jacó, que significa enganador, para Israel, que é príncipe de Deus. Quando nós somos determinados, Deus muda, nem que seja o nosso nome. Deus muda de lugar, Deus muda, quem sabe, até o mesmo a nossa profissão, mas Deus nos abençoa, porque um determinado jamais vai ser derrotado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos ver a história daquela mulher hemorrágica, uma mulher que sofria 18 anos de uma hemorragia. A Bíblia diz que aquela mulher gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Veja só, ela foi para um lugar, foi para outro, gastando dinheiro com o médico. Alguém dizia: lá em tal cidade tem um bom médico para esse teu mal, e ela corria lá. Mas um dia que ela ouviu falar de Jesus, ela foi determinada. Veja o que ela disse. Ela disse consigo mesma: se eu somente tocar no vestido desse Jesus, eu vou ser curada. Uma mulher determinada. A Bíblia diz que ela entrou no meio da multidão. Eu imagino que pessoas empurraram essa mulher. Pessoas até disseram: a senhora é mal educada, está entrando no meio da multidão, não pede nem licença, vai empurrando todo mundo. Mas ela estava determinada. Ela sabia que o milagre que ela precisava estava ali. E ela foi buscar. Meus irmãos, quantos de nós temos perdido a bênção de Deus por falta de determinação? Caminhamos alguns passos e paramos. Caminhamos alguns passos e voltamos atrás. Buscamos e buscamos e desistimos. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Algumas pessoas tentaram barrar o seu caminho, mas ela foi até o lugar da sua vitória. Ela tocou nas vestes de Jesus e a Bíblia diz que Jesus sentiu sair virtude. É interessante, queridos, que Jesus começou a perguntar para os seus discípulos: quem foi que me tocou? Quem me tocou? Alguma coisa me aconteceu. E alguém olhava para Jesus e dizia: Jesus, o senhor deve entender o que está acontecendo. Tanta gente, essa multidão, é lógico que alguns tocaram no Senhor. Mas Jesus falou: alguém me tocou com fé, alguém por determinação tocou em mim e de mim saiu virtude. Aquela mulher foi curada pela fé e pela sua determinação. Pessoas tocaram em Jesus, mas por não estarem determinados, saíram dali do mesmo jeito. Nós temos que ir até Jesus, determinados pela nossa fé a receber o milagre das mãos dele. Quando nós somos determinados, então nós recebemos aquilo que buscamos. Oh, glória! O Senhor espera que nós sejamos determinados. Nós vemos aqui a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem de posição social. A Bíblia diz que ele era um dos grandes daquela cidade, era um cobrador de imposto. Mas um dia ele sentiu que a sua vida precisava ser transformada. E ele sabia que somente Jesus poderia fazer isso. E ele queria ver Jesus. Mas ele era um homem baixinho, diz a história. E ele queria ver Jesus, mas havia uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele subiu numa figueira. Queridos, para alguém de posição social subir numa árvore para ver uma pessoa que passa, é porque tem determinação. Porque muitas vezes nós queremos ser tocados por Deus, queremos ser abençoados, mas nós não queremos descer, nós não queremos nos humilhar, nós não queremos abrir mão dos nossos desejos, nós queremos do nosso jeito. Mas ali, aquele homem poderia ter mandado um recado: fala para Jesus que o Zaqueu aqui da cidade, um dos grandes, quer encontrar com ele.
É assim que às vezes queremos falar com Deus. Deus, eu quero que o Senhor vá na minha casa do meu jeito. Mas não, Zaqueu estava determinado. Ele falou, hoje eu não perco a bênção. Ele foi e subiu numa árvore. Talvez ele foi no mar. Talvez se fosse hoje, como a imprensa busca, fatos pitorescos, talvez alguém teria tirado uma foto e colocado no principal jornal da cidade, dizendo, olha o grande Zaqueu subindo na árvore. Mas ele queria a bênção. Quando nós queremos a bênção de Deus, queridos, nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos olhar pelo que as pessoas vão falar, mas por aquilo que Deus vai falar de nós. E nós vemos aqui o que Jesus falou para ele. Quando muitas pessoas esperavam ter ali Jesus na sua casa, quem ouve a frase de Jesus dizendo, vou para a sua casa hoje, é Zaqueu. Jesus olhou para ele e falou, ei Zaqueu, desce daí, hoje eu vou pousar lá na sua casa. Queridos, foi uma surpresa para Zaqueu, mas foi surpresa para muita gente ali, porque muitos olhavam para Zaqueu e diziam, esse homem não vale nada, esse homem não presta, esse homem não merece nem receber nada de Jesus. Mas agora a surpresa é grande. Jesus olha para ele e diz, eu quero entrar na sua casa. Jesus quer entrar em nossa casa. Jesus quer estar conosco. Mesmo que as pessoas não tenham valor nem para nós, mas Jesus dá valor. Jesus quer estar junto conosco. E quando nós damos lugar, damos oportunidade, Ele vem e entra na nossa casa. Graças a Deus. Ela foi uma noite de bênção na vida de Zaqueu, por causa da sua determinação. Podemos olhar também a história de Maria, aquela que foi a mãe de Jesus Cristo, Filho de Deus. A história mostra que quando aquela mulher foi se encontrar grávida através do Espírito Santo, quando saiu a história da gestação de Jesus, ela foi defamada na cidade. Ela não devia nada, mas as pessoas defamaram. Mas ela estava determinada a cumprir o que o Espírito Santo falou na vida dela. E daí a alguns meses nós encontramos a história escrevendo que ela foi a mãe do Filho de Deus, o nosso Salvador. Por determinação ela recebeu essa graça. E hoje nós podemos falar da história dessa mulher extraordinária, que ela não é para ser adorada, mas é para ser exemplo para nós de determinação, de alguém que, recebendo algo de Deus, determinou sofrer por isso, mas não abrir mão da bênção que Deus tinha para ela. Muitas pessoas têm aberto mão das suas bênçãos, porque nós não queremos sofrer, nós não queremos ser zombados, criticados, nós não queremos receber nada que seja desaprovação.